O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria, irmãos e irmãs, podermos nos reunir nessa noite de graça. E eu já quero louvar o Senhor pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite, já ser grato ao Padre Thales pelo carinho, pela abertura de coração, de poder proporcionar para o povo da paróquia de Nossa Senhora das Dores esse momento de espiritualidade, de Eucaristia nessa noite, dizer também da nossa alegria, da nossa amizade, dizer que vocês têm um padre de uma espiritualidade bem presente, Quando a gente olha para o Padre Thales, a gente percebe que é um homem de espiritualidade, que é um homem de oração. Então vocês têm um padre maravilhoso que tem a missão de cuidar e conservar e rezar por ele. E celebrando nessa noite os 60 anos da paróquia de Jamacaru, 60 anos da presença do Evangelho nesse lugar, de uma palavra que traz esperança para o povo, de uma palavra que muda completamente a nossa vida, porque a palavra de Deus não é qualquer palavra que nós escutamos, mas a palavra de Deus é uma palavra que gera vida em nós, que desperta o nosso coração para corrermos atrás do verdadeiro sentido de existir, que é a busca pela felicidade. E aí nós só vamos encontrar se nós estivermos unidos ao Senhor. E nós tivemos a oportunidade de receber essa palavra. Há 60 anos o Evangelho chegou nesse lugar. E aqui armou a sua tenda. O Senhor chegou nesse lugar através da sua palavra. E aqui gerou tantos homens e mulheres. Aqui gerou uma comunidade de homens que crê em Jesus Cristo. E nós tivemos a oportunidade de poder escutar um texto da Sagrada Escritura, na primeira leitura de hoje, um texto de Atos dos Apóstolos, que apresenta para nós o rosto da comunidade cristã, que apresenta os aspectos de uma comunidade que segue Jesus. E é bonito, e nós temos a oportunidade de fazer memória nessa noite acerca disso, para que a gente não esqueça o que é ser cristão de verdade. Todos os dias a gente precisa atualizar essa palavra que nós escutamos em Atos dos Apóstolos, para que a gente não vá perdendo o sentido da nossa pertença a Jesus, entender por que eu sou cristão. É só porque eu fui batizado? Não, eu sou cristão porque eu me identifiquei com Jesus. Eu sou cristão porque eu reconheço que Jesus é o Senhor da minha vida.
Eu sou cristão porque eu descobri que a maneira de viver agradável a Deus é fazendo parte dessa comunidade. E Atos dos Apóstolos vem nos lembrar nessa noite, vem dizer para nós o que significa de fato sermos cristãos. E olha que o texto começa dizendo: os irmãos eram perseverantes em ouvir os ensinamentos da palavra. Então não pode existir comunidade cristã se não escuta a palavra, se não tem sintonia com a palavra. Eu jamais poderei dizer que eu sou cristão se eu não trago dentro de mim as perspectivas de Deus presente na sua palavra. Eu não posso dizer que eu sigo Jesus se eu desconheço a sua palavra, porque se eu desconheço a palavra de Jesus, isso implica dizer que eu estou fazendo o que não agrada, porque quando eu desconheço, eu acabo fazendo não o que agrada, mas o que desagrada a Deus. E olha que a leitura de Atos dos Apóstolos começa dizendo especificamente isso: os irmãos eram perseverantes em ouvir os ensinamentos da palavra. Então essa proximidade com o Senhor nos leva a responder com generosidade aos apelos de Deus, ao compromisso que nós fizemos. Porque o cristão, filhos, e eu quero dizer para você isso, e eu preciso dizer para você isso, que o cristão não é só aquele que pendura um cordão no seu pescoço, não. O cristão não é aquele que veste uma blusa com estampa de espiritualidade, ou talvez carrega um terço no braço. Ser cristão não é só isso, não. Ser cristão é muito mais do que isso. Ser cristão é se identificar com as práticas de Jesus. Ser cristão é ter a sua vida identificada com a vida de Cristo. Porque se as minhas atitudes, elas não são parecidas com a de Cristo, de nada representa o que a gente usa. O cristão não é aquele que externamente parece ser cristão. O cristão é aquele que, com suas práticas e seu comportamento, diz para a sociedade que ele pertence a Cristo. Então, filhos, nessa noite em que a paróquia está celebrando 60 anos, o Senhor quer fazer um apelo a você que veio aqui da cidade, a você que veio das comunidades: proximidade com a palavra. Deixa o Senhor falar mais, deixa a palavra do Senhor entrar mais na tua vida. Deixa que a tua vida seja moldada e conduzida pela palavra de Deus. A gente precisa ter muito cuidado e pensar nisso. A gente precisa mais ouvir a palavra de Deus do que a dos homens. Sabe por que nós estamos vivendo dias tão terríveis? Sabe por que a nossa relação na sociedade é tão fragmentada? Sabe por que nós estamos ouvindo horrores? Porque nós deixamos de escutar a palavra para escutar as palavras dos homens. Nós preferimos escutar os homens do que a Deus. O nosso coração muitas vezes acolhe a palavra dos homens, mas o nosso coração se fecha para a palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz: maldito o homem que acredita sua vida em outro homem. Maldito o homem que acredita a sua vida no outro homem. Não, a nossa vida deve estar associada à do Senhor. Porque à medida em que a palavra vai entrando, ela vai modificando a nossa vida e a nossa consciência. Então entenda e guarde no seu coração: o primeiro aspecto da identidade do cristão é proximidade com a palavra de Deus. É uma experiência profunda com a palavra, mas vai muito mais além. Escute o que o Senhor diz para nós cristãos nessa noite. Eles eram firmes na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Essa expressão comunhão fraterna está ligada à dimensão da caridade. Então, filhos, nós não podemos ser cristãos se nós não desempenhamos a dimensão da caridade. Se eu não sou capaz de partilhar a identidade do cristão
passa também pela dimensão da partilha. Então um cristão mesquinho, um cristão mão fechada, um cristão que não consegue partilhar, que não entende a dor do outro, que não sabe dividir o que tem com o que não tem, não entendeu ainda a dimensão de ser cristão, a identidade da sua vida de fé. Então o Senhor nos ensina a comunhão fraterna, a partilha com as necessidades que nós vamos encontrando na comunidade, porque nós encontramos tantas situações difíceis na comunidade, tantas pessoas que passam privações, tantas pessoas que muitas vezes não têm nem sequer o que comer, e muitas vezes quando a gente tem a oportunidade de exercer a misericórdia, a caridade, então a gente fecha o coração. A gente é mesquinho, somos miseráveis numa expressão mais popularizada, não conseguimos repartir. E quantas vezes a gente acha que partilhando vai faltar para nós, e é o contrário, filhos. Quando a gente entende, pratica a partilha, se multiplica. Olha o que Jesus nos ensina na multiplicação dos pães. Eram apenas poucos peixes e poucos pães para uma multidão de 5.000 homens, e Jesus fez um milagre, e não é um milagre extraordinário que Jesus faz, não. Ali Jesus mostrou que é possível sim fazermos o milagre da multiplicação todos os dias na nossa vida. De que maneira, Padre? A partir da nossa partilha. Quando nós somos capazes de partilhar com o irmão que chegou lá na minha casa e bateu na porta pedindo uma ajuda. Aí eu me pergunto, quantas vezes eu tenho docilidade? É mais fácil dizer, te perdoo, ou vá caçar um trabalho vagabundo, ou eu não vou dar porque o que eu tenho só dá para hoje. E isso muitas vezes é Jesus batendo lá na tua porta. É Jesus batendo na tua porta para entender se você é capaz de partilhar ou não. Então não pode existir cristão mesquinho, cristão que não partilha, que não entrega seu coração na partilha na comunidade. 60 anos, por exemplo, da paróquia de Jamacaru só foi possível porque aqui existe um coração, um povo de coração aberto, porque a comunidade é responsável para conservar a presença da igreja, de sustentar a presença da igreja com sua partilha, com seu dízimo, com sua oferta. E quando nós deixamos de fazer isso também na comunidade, nós estamos inferindo num erro gravíssimo. Olha o que Atos dos Apóstolos diz: eles eram fiéis na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Que maravilha escutar isso na palavra. Mas ao mesmo tempo nos leva a nos perguntar: será que como cristãos nós estamos vivendo o que o Senhor está nos pedindo hoje na palavra? Será que nós verdadeiramente estamos comungando desse pensamento? Será que nós estamos colocando em prática verdadeiramente essa dimensão da partilha? E quantas vezes eu prefiro questionar do que deixar o Espírito trabalhar meu coração? Quantas vezes eu sou mesquinho, eu não colaboro com o irmão, eu não partilho, eu não ajudo a minha paróquia, eu não faço o reino de Deus ser construído, enquanto o reino do mundo está se levantando e destruindo todo mundo. Nós estamos de braços cruzados, fechados nas nossas mesquinhez. E quantas vezes a igreja deixa de chegar tão longe porque falta o recurso e porque os irmãos não fazem o que a palavra está nos ensinando, não coloca em comum o que possui. É uma provocação e o ensinamento que o Senhor está nos dando nessa noite, para que nós tenhamos a graça de poder nos aproximar mais, para que nós possamos assumir mais a nossa condição de filhos e filhas e herdeiros da graça, porque quando a gente entra nesse dinamismo, filhos, a gente percebe a manifestação da graça de Deus. Quanto mais a gente é doado ao serviço do Senhor, quanto mais nós somos generosos, mais a gente percebe a multiplicação dos dons que vai crescendo.
Mas quando a gente é mesquinho, quando a gente tem dificuldade, a gente vai percebendo que tudo vai sumindo, tudo vai desaparecendo, as coisas que a gente retém se acabam do nada. E o que significa isso, Padre? Porque a mesquinhez, ela fecha a porta da nossa vida para que a graça de Deus se manifeste. Então esse é um elemento bem comum hoje na palavra de Atos dos Apóstolos, nos dada nesses 60 anos da paróquia de Nossa Senhora, aqui do distrito de Jamacaru. Olha o que o livro de Atos dos Apóstolos ainda nos diz. Eles vendiam os seus bens e repartiam conforme as necessidades de cada um, e diariamente todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e unidos tomavam a refeição com alegria. E tomavam o pão com alegria. Isso significa a expressão da nossa pertença a Deus. Porque se nós não tivermos cuidado, se nós não preservarmos isso, o mundo vai nos engolir. E cada vez mais o mundo tem se levantado com ideias loucas, com ideias que são destrutivas. A gente precisa pensar muito e fazer uma adesão e fazer uma escolha pela palavra, porque nós não queremos ser vítimas do mundo, mas nós precisamos nos levantar. E nós vamos nos levantar como? Assumindo Jesus na nossa vida, trazendo as atitudes de Jesus para a nossa vida. Se nós fizermos isso, a generosidade do amor de Deus descerá e habitará sobre a nossa casa. Descerá e virá ao nosso encontro. Jesus nos fala hoje no Evangelho acerca da nossa pertença a Ele. E Jesus é enfático em dizer que a única maneira de pertencer a Ele é sendo discípulos. A única maneira de pertencer a Jesus é sendo um discípulo. E às vezes a gente acha que o discípulo de Jesus é o padre, são aqueles que estão aqui no altar, ou aqueles que pregam a palavra. Não! Todo aquele que recebeu o batismo por natureza é um discípulo de Jesus. Por natureza tem que se comportar a partir dos aspectos da vida de Cristo. Tem que trazer a vida de Cristo para a nossa vida. Nós temos que nos associar a Ele a partir da nossa adesão ao seu Evangelho. Então Ele nos escolheu para ser discípulo. Você é um discípulo. Você é um discípulo de Jesus lá na tua casa. Você é um discípulo de Jesus lá no teu trabalho. Você é um discípulo de Jesus lá na tua família. E não esqueça disso. E não tenha vergonha de dizer que você é de Cristo, porque tem muita gente se escondendo. Quando tem oportunidade de se levantar e defender, fica escondido, fica calado, porque não sabe dizer nada. Filhos e filhos, tomemos muito cuidado para que a ausência de Jesus dentro de nós não nos leve para lugares aonde o Senhor não quer que nós estejamos. Olha que palavra bonita Deus nos deu nessa noite da celebração dos 60 anos da paróquia. Olha que palavra de retorno às nossas origens cristãs, de perceber como nós devemos viver. Aí eu olho para a minha vida e percebo assim: mas será que escutando essa palavra nessa noite, Jesus, será que eu estou vivendo esses aspectos? Será que eu estou trazendo esses elementos? Será que eu sou perseverante na escuta da palavra? Será que eu sou misericordioso? Será que eu sou caridoso? Eu tenho compromisso com minha comunidade paroquial? Eu tenho colaborado com os irmãos que estão necessitados? Se você está vivendo distante disso,
Por que você está aqui nessa noite? Porque o Senhor quis que você viesse para ensinar isso, para dizer: olha, filho, é assim que nós temos que viver. Olha, filha, é dessa maneira que nós temos que viver. E qual vai ser a nossa resposta nessa noite? Senhor, nós queremos viver dessa maneira. Queremos ser uma comunidade comprometida com o Evangelho de Jesus. Amém? Guarde no seu coração essa palavra, esse presente que Deus te deu nessa noite. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e amado. Fique de pé.